Olá! O excesso de informação e a presença de dispositivos móveis são um cenário ideal para o surgimento dos cidadãos hiperconectados. Isso significa dizer que as pessoas estão sempre conectadas e disponíveis para a comunicação. Apesar de representar avanços, esse tipo de comportamento também pode trazer consequências negativas. E é sobre isso que conversamos no programa de hoje com a especialista em etnografia e comportamento digital, Maria Augusto Ribeiro. Maria Augusta, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouquinho das implicações dessa nossa nova rotina, né, de estarmos sempre hiperconectados. Queria que você pudesse pontuar para a gente qual que é o primeiro sinal de alerta para que eu comece a prestar atenção se eu estou passando muito tempo nas telas. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a dependência tecnológica ela é um diagnóstico, ou seja, quem faz isso? Um médico. Por mais que a gente ache que alguém está abusando da tecnologia, não somos nós que vamos apontar o dedo para essa pessoa e dizer, olha, né, você tem dependência. Não. Você pode estar abusando, pode estar estragando a sua vida, a rotina, enfim. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Uma coisa é o diagnóstico, dependência tecnológica, outra coisa é a gente achar que o outro está abusando. À medida que você achou que você está abusando da tecnologia. Bom, então vamos colocar regras na casa, né? Porque muitas vezes a regra na minha casa é diferente da regra da sua casa. Então que essas regras sejam claras, principalmente quem tem crianças. Por quê? Porque a regra ela precisa valer para todo mundo, para os adultos e para as crianças. Então, o pai ele pode dizer, não vai pegar a tela agora, mas se ele passa o dia inteiro na tela com a desculpa que está trabalhando, com a desculpa que está se entretendo, com a desculpa de que aquilo é vital para a vida dele, ele vai demonstrar para os pequenos que aquilo também é vital para a vida deles. E às vezes isso não vai dar bom. Já dizia, né, que o que mais arrasta é o exemplo, não adianta falar. É o exemplo. Então, quando a gente fala que estamos hiperconectados, não tem mais aquela diferença, é porque os jovens estão hiperconectados. Não, somos todos hiperconectados, estamos vivendo no mesmo tempo e no mesmo espaço, com 5 gerações diferentes, todas elas usando tecnologia, né? Algumas abusando, outras não, mas o interessante que a gente tem que pensar é que regras são saudáveis para ter dentro da minha casa para eu não ser um hiperconectado e isso ser ruim para a minha saúde, para a minha rotina, para a minha família, para o meu trabalho, né? Então a primeira coisa, quem puder ter um local dentro da casa que seja 0 telas, excelente. 2, crianças antes de dormir com tela, gente com tela antes de dormir, isso é horrível para o sono, né? Um cérebro que não dorme direito, no outro dia não vai funcionar direito. Então a gente pensar que esse lugar 0 telas possa ser o nosso quarto. Eu não consigo 2 horas antes de dormir desconectar, mas e quem sabe 1 hora, né? Eu acho que a gente tem que colocar essas regrinhas devagar, um passo de cada vez. Um dia você vai acertar e um dia você vai errar e tá tudo bem, né? Porque as pessoas às vezes têm uma preocupação de acertar o tempo inteiro, de ser positivo o tempo inteiro, né? A segunda coisa é, uma tela ela é uma ferramenta, ela não é um brinquedo. Então segurem o máximo que vocês conseguirem para os seus filhos. Por quê? Porque a gente vai liberar dopamina o tempo inteiro e isso não vai dar bom para as crianças não vão conseguir entender o que é criatividade, o que é imaginação, porque elas ficam pulando do ócio para a diversão, do ócio para o brincar, do ócio para atividades. E o cérebro dela não dá tempo dela ter o ócio e pensar, e imaginar e ser criativo para resolver um problema, mesmo que seja para brincar, porque é assim que a gente vai conseguir solucionar problemas na vida adulta. Então a gente tem esse cuidado. Número 2, crianças muito hiperconectadas, jovens muito hiperconectados, adultos hiperconectados, são mais consumistas, estão obesos, né? Eles vão consumir sempre mais. Então, seja de uma besteirinha no shopping a uma bolsa mais cara do mercado, né? Um carro, a gente está fazendo compra de carro pela internet. Então, a gente tem essa preocupação que seremos mais hiperconectados
seremos mais consumistas. Isso não é uma coisa que até nem se discute muito, porque a gente vai percebendo que vai se apropriando de coisas dentro de casa. Isso, Maria Augusta, esse avanço no consumismo pela hiperconectividade, ele se dá pela facilidade do acesso aos produtos, eu não preciso sair de casa, eu estou ali na tela e compro, ou isso é um conjunto que junta também aí as adequações que a gente teve do marketing, que também influenciam para isso? Como que você analisa? Bom, eu venho do marketing, né, e aí eu faço meia-culpa. A indústria, né, sempre se aproveitou da propaganda para vender. Então, uma criança dentro da sua casa está determinando o que você vai comprar. Você quer saber, para a gente ter uma noção desse exemplo? Olha a propaganda de sabão em pó, de desinfetante, ela é sempre uma animação, ela é sempre um desenho, ela é sempre lúdica. Por quê? Porque ela está instruindo uma criança que não entende o que é entretenimento de propaganda a levar aquilo para dentro do lar. Então a gente tem que ter isso claro, né? Essa hiperconexão em especial com as crianças, porque a gente tem a conveniência da internet hoje, dessa compra num clique, né? Muitos pais deixam cartão de crédito logado nos telefones que emprestam para as crianças fazem compras absurdas e as pessoas estão achando bonito, né? Então isso aí não é muito legal, porque a gente não está ensinando limite, regra, uso, né? Então essas coisas a gente ficar um pouco atento e ficar atento às questões de saúde mental. Por quê? Porque está mexendo. Rede social mexe sim com o corpo da menina, do jovem, mexe sim com a criança que está tentando se adequar, mexe sim com jogos. Ontem foi o Dia Internacional da Internet, né? E a gente teve no Brasil um acréscimo de 320 casos por dia de abusos de pedófilos, de criminosos, de golpes, em razão de crianças, especialmente com as crianças, né? Nesse universo infantil, que a gente está entendendo esse universo infantil aí até os seus 16, 17 anos. Então, a gente tem esse cuidado de você, às vezes, olhar para o que o seu filho está assistindo, ou para o que o jovem está jogando, e entender se aquilo é apropriado para ele naquele momento ou não. A gente está falando muito de crianças, Maria Augusta, que é uma preocupação e a gente precisa estar em alerta, mas acho que essa hiperconectividade, ela rompe barreiras e ela vem trazer também uma sobrecarga do trabalho. Me parece que se romperam os limites que até pouco tempo atrás a gente tinha de horário estabelecido e tudo mais, e hoje as pessoas elas estão como se fossem o tempo inteiro disponíveis e acabam o tempo inteiro demandadas. Isso acontece de fato? Isso acontece de fato. Por quê? Porque a gente rompeu as barreiras de direito, dever e privilégio, né? Então, o seu superior, ele tem o privilégio de acessar você na palma da mão, quando ele precisa falar com você fora do expediente de trabalho, mas não é um direito dele, não é um direito da empresa. Então, eu aconselho muitas pessoas que vivem esse momento o tempo inteiro, né? Não é a exceção, a regra o tempo inteiro, que falem com seus gestores, que conversem com seus colegas. Olha, para mim não dá, eu preciso, eu trabalho de tal hora a tal hora e eu preciso chegar na minha casa e descansar, né? Por quê? Porque a gente está fazendo o nosso cérebro entender que a gente não precisa descansar. E de novo, um cérebro que não dorme é um cérebro que não vai funcionar no outro dia. A gente está o tempo inteiro em alerta, né? Isso também é um prejuízo para a saúde mental. Isso tem muito profissional desenvolvendo fobias, desenvolvendo transtornos de pânico, enfim. A gente está vendo aí nas celebridades, muitas celebridades falecerem de ataque cardíaco, e daí depois vai ver, a pessoa tinha uma depressão, ou tinha uma ansiedade, ou tinha um diagnóstico. Então não já é físico, não é mais só o mental, né? Quando a gente fala mental, a gente imagina diagnósticos um pouco distantes desse físico, né, dessa experimentação desse físico. Então a gente tem essa noção que a gente precisa descansar, e aí sim, não está apropriado na empresa, acha que aquilo não é seu trabalho, vamos tentar ver um outro trabalho. Às vezes a gente tem um pouco de medo de tentar, né? Às vezes as pessoas falam, meu lugar não é aqui, não dá, não me encaixo, já tentei falar com meu gestor, não dá,
vou procurar outra alternativa. A gente está, com a internet, a gente tem esse privilégio, né? A gente está falando aqui de hiperconectividade, do avanço da tecnologia, a gente está falando de gerações e você acabou de desmistificar para a gente essa coisa de que dos nativos digitais. Você podia falar um pouquinho mais disso para a gente, dessa não diferença de uma geração para outra? Nós estamos no mesmo tempo e no mesmo espaço de 5 gerações, então em vez da gente aproveitar para aprender com os mais velhos, com os mais novos, com os do meio, né? A gente está achando que somos melhores uns que os outros. Então, esse é um ponto que às vezes a gente entristece quando olha pela tecnologia, porque o objetivo da tecnologia foi trazer rapidez, conveniência, né? Ela até seduz em áreas que vão ser ruins para nós, mas na grande maioria ela melhorou muitas coisas, né? Tivemos muito avanço. E a gente não usar a palavra nativo digital. Por quê? Porque isso é uma frase de marketing, né? E que a gente acaba usando porque é interessante. Às vezes quando a gente vai falar de um jovem, a gente fala, ele é nativo digital, ele não vê, eu sou analógico e ele é digital. Não, não tem essa diferença. Você pegar o cérebro do Einstein, ele vai ser exatamente igual ao nosso de hoje, ele vai ser exatamente igual ao de uma criança, vai ter as mesmas conexões, o mesmo tamanho, o mesmo formato. Então a gente não avançar isso. Isso não são coisas que eu estou dizendo, tá? Nós temos um neurocientista chamado Michel Desmourguet, que desmistificou todo esse universo do nativo digital. Então, pais que quiserem, por favor, comprem um livro que chama Fábrica de Cretinos Digitais. Essa mesma formação cerebral, né? Esse mesmo número de conexões nessas 5 gerações, o abuso dessa tecnologia pode fazer com que essas conexões fiquem prejudicadas, não pode? Sim, o abuso vai fazer a gente dormir mal. Quando você tem pouco sono em crianças, ela não vai conseguir fortalecer os ossos, porque a vitamina D não cola, porque ela precisa dormir mais do que a gente, né? Então nós vamos ter isso, nós vamos ter problemas de coluna, problemas de pescoço, problemas visuais. Tem um dado, se não me engano, é da ONU, até 2050, metade da população mundial de crianças até os 8 anos será míope. Então não vem só a miopia da genética, está vindo a provocada por tela. Pela luminosidade? Pela luminosidade, pelo o fato do olho não movimentar o tanto que precisa se fosse fazer outras atividades no físico, pela movimentação do corpo, crianças que ficam muito tempo na internet, idosos que ficam muito tempo na internet vão liberar dopamina em excesso. A hora que os pais tirarem essa tela, os idosos não tiverem mais o acesso, ou o jovem trabalhador que não tem conexão, enfim, aconteceu uma coisa, vai ficar extremamente estressado porque a gente vai produzir cortisol em excesso. Então isso está sendo experimentado no físico e a gente está meio que passando batido porque é mais conveniente, né? Eu ouço muitos pais dizerem para mim, mas meu filho fica quietinho com o telefone na mão. Então, mas isso tem que ser exceção. A regra, todo dia antes de dormir, o seu filho vai jogar horas, né? Muitos jovens não têm condição de lidar com as próprias emoções porque estão em desenvolvimento. Então, às vezes, um grupo que tem um chat de jogo, por exemplo, e é muito agressivo, ele não consegue lidar com aquilo, não é para ele. Às vezes ele errou ali, ele vai tentar de novo, ele vai conseguir, mas tem 1000 pessoas que ele não conhece, né? Nós somos 5 bilhões de conexões ao mesmo tempo. Se acessar agora seu telefone, você tem que entender que são 5 bilhões de acessos ali. Então ali nós temos pessoas ruins, nós temos bizarrices, nós temos coisas ruins. E são os pais, né, que têm que avaliar se isso é bom ou ruim do seu filho, se é regra, se não é regra, né? Jovens, por favor, quem tem filhos jovens, conversem com essa moçada está carente, está precisando de abraço, de beijo, de carinho, de escuta. E idosas, não abandonar os idosos, né? Idosos está recebendo muita fake news, não consegue lidar com aquilo, consegue entender se aquilo é verdadeiro ou não consegue pesquisar, né? Então a gente ter um pouco desse termômetro aí para que a tecnologia seja boa de verdade.
E a gente tem também uma tendência a isolamento quando a gente está muito conectado, não? Sim, a gente tem a fobia, tem gente desenvolvendo fobia social, né? Então, por quê? Porque é conveniente, porque é gostoso, né? É uma delícia, a gente tem um calor aqui em Cuiabá, a gente chega em casa, toma um banho, fica fresquinho, deita lá e vai maratonar o Netflix. A hora que você vê 3 horas da manhã de uma terça-feira, no outro dia você tem que trabalhar, você tem que ter filhos, então esse turbilhão de coisas de repente aconteceu num tempo que você não viu passar, e a tecnologia ela nos seduz para isso, né? Essa barra infinita que a gente fica rolando, a hora que você vê passou 1 hora e você não fez nada. Então a gente tem que entender que a tecnologia é boa, mas a vida não acontece só dentro de uma tela, ela tem que acontecer de outro jeito no físico. Maria Augusta, existe você disse pra gente, né, a tecnologia é sedutora, o marketing e a propaganda também nos levam para esse caminho, mas existem outros fatores que fizeram com que a gente perdesse essa noção e tivesse esse encantamento com essa facilidade que é oferecida? Ou isso está ligado, por exemplo, a essa coisa de estar na zona de conforto mesmo, que a gente tem essa tendência de ficar no ninho? De verdade, a tecnologia aprendeu a mexer com o nosso cérebro. Tá? Isso é físico. Um programador, né, aí muitos profissionais da área vão concordar comigo, né? Essa barra de rolagem infinita, o profissional que desenvolveu isso, ele pediu desculpas à humanidade pelo invento. Por quê? Porque ele sabe que foi pensado para isso, foi feito para isso. Então, a tecnologia é sedutora, e eu acho que a gente precisa ter senso crítico. Isso é para mim? Ai, tá todo mundo usando roupa azul, mas isso é pra mim, eu gosto disso, com os filhos, fazer esse exercício, mas você gostou, né? Porque as crianças em especiais, os jovens, eles vão testar, né, os limites. Então ele vai te pedir hoje a tela, amanhã a tela, depois, e aí os pais têm que ser munidos de eu falo com um poder especial de paciência, amor e consistência para dizer não, isso não é bom para você, né? Ó, já falei que não, nós combinamos assim. Né? E isso, educando, a gente precisa se educar com relação ao uso da tecnologia, para não estragar nossa regra da casa, nossa rotina, e aí depois a gente vai lá no psiquiatra, vai lá no psicólogo, para eles arrumarem todas essas ferramentas que a gente perdeu. A gente tinha, mas a gente perdeu porque é conveniente, é gostoso, a tecnologia mexe com o nosso cérebro, jogos mexem com o nosso cérebro. Uma pessoa me perguntou esses dias se eu era contra jogos online. Eu disse que eu não sou. Por quê? Porque a gamificação ela é excelente para a gente desenvolver um monte de coisa. Agora, a partir do momento que você fica 8, 9 horas jogando, tem jovens que estão jogando 56 horas por semana, isso não é legal. Não é legal porque você não vai fazer nada além disso na sua vida, né? E a hora que desligar uma tela, você vai ficar perdido, você não vai saber se comportar no movimento com outras pessoas, você não vai saber pedir uma informação, vai conseguir andar meia quadra da sua casa. Então eu acho que é um pouco disso, a gente ter consciência que a tecnologia é uma ferramenta e não um brinquedo, né, no caso das crianças, e conversar, a gente está precisando conversar. Maria Augusta, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Obrigada. No último dia 20 de fevereiro foi comemorado o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Levantamento realizado pela Fundação Oswaldo Cruz no ano de 2019 mostrou que pelo menos 10% da população brasileira já havia consumido drogas ilícitas em algum momento da vida. Já quando observada a dependência alcoólica, ela está mais presente entre os jovens de 25 e 34 anos e pessoas com ensino superior completo. Para entender os fatores que desencadeiam o vício é que converso agora com a psicóloga clínica Uiane Caroline Gomes Esperafico. Uiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse debater um pouco mais sobre a questão da dependência de álcool e drogas aqui no Papo. Queria que a gente pudesse começar falando um pouquinho o que leva uma pessoa a se escorar ou a desenvolver um vício, seja ele numa droga lícita ou ilícita. O que está por trás aí desse comportamento? Bom, obrigada pelo convite, Michele. Quando a gente pensa em alcoolismo, né, a gente tem que pensar que ele não acontece, um vício não acontece do dia para a noite, é uma construção que a pessoa vai fazendo ao longo da vida. Então isso começa muito lá na infância, quando a criança ela visualiza, ela assiste, tem o exemplo da família, ou
chega na adolescência, os amigos têm o hábito de beber, né, e vai para um trabalho, chega no final do dia, os colegas convidam, vamos para um happy hour depois de um dia. Então, sempre é uma construção, ninguém nasce com algum vício. O que leva? A sua pergunta, né? Então, a gente tem que pensar assim, que existe uma dificuldade da pessoa, às vezes, em lidar com os próprios traumas psicológicos. Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade familiar, alguma doença, e ela recorre à bebida. Por quê? Porque a bebida, inicialmente, ela traz uma sensação de relaxamento, ela traz uma amizade. Todo mundo que está bebendo, bebe em amigos. Raramente a pessoa bebe sozinho, bebe porque é convidado, e isso é muito legal. Então a pessoa encontra ali na bebida uma resposta para muitas dificuldades que ela vive, seja a solidão, sejam os problemas emocionais, as dificuldades familiares, a tensão no trabalho, e isso vai crescendo dentro da pessoa, e aí chega num ponto que ela pode desenvolver o alcoolismo, né, que é o vício nas drogas, e nesse caso seria o álcool. Quando a gente avalia esse cerne que você coloca, né, essa origem de onde pode tá desencadeando esse vício, seja em álcool ou em alguma outra droga que seja ilícita, a pessoa ela tem consciência disso, Yane? Assim, estou bebendo porque eu tenho esse problema, ou estou usando essa droga por conta desse motivo, ou isso é uma coisa inconsciente? Aí que tá a questão, é inconsciente. Ninguém se planeja, hoje eu vou beber porque daqui a 2, 3 anos eu quero ter um vício, não. E a pessoa às vezes nem lida com os próprios problemas. Muitas pessoas às vezes chegam no consultório procurando atendimento para ajudar, né, com a questão do vício, mas nem ela sabe o que levou ela a buscar no álcool essa fuga que a gente chama. Então nem ela tem consciência às vezes que por conta de tal situação que ela está vivendo na família, por conta de tal situação que ela está vivendo no trabalho, de uma situação que ela viveu na infância, questões mal resolvidas levaram ela a buscar ajuda naquilo que traz um conforto imediato. Porque o álcool, ele traz uma sensação boa. Não é ruim beber, é bom beber. E a pessoa encontra esse refúgio, esse amparo ali na bebida. Estava lendo dados de uma pesquisa que foi feita pela Fiocruz e me chamou a atenção, né? Essa pesquisa é de 2019, ela diz que 10% da população brasileira já experimentou algum tipo de droga ilícita, né? Aí as mais recorrentes são maconha, cocaína, cocaína fumável, enfim, e solventes. Isso tem um quê de curiosidade? A gente tem essa coisa de se atrair pelo proibido, né? De querer provar aquilo que, olha, tem que fazer escondido, então vou dar uma olhadinha nisso aqui. Como é que funciona a psique humana quando a gente pensa nisso? Pois assim, tem um ditado, né, que até minha mãe falava, assim, que o escondido é mais gostoso, né, é mais atraente, né. Às vezes, quando a gente pensa, assim, numa população mais jovem, um jovem adulto, ele tá procurando desafios, ele tá procurando se aventurar, e aí vem alguém e fala, né, foi muito legal o lance com aquela droga, foi muito legal, eu senti uma coisa que eu nunca senti antes, esqueci meus problemas. Aquilo passa a ser legal, aquilo passa a ser divertido, então tem uma curiosidade, sim. E aí a pessoa é atraída por esses bons momentos aí que duram pouco tempo, passou o efeito do álcool, passou o efeito da droga, vem os prejuízos, né? Mas aí a pessoa quer ser legal, todo mundo usa, meus amigos usam, a gente foi na festa, todo mundo tava bebendo, só eu que não vou beber, né? Eu fui na festa, tava todo mundo usando drogas, eu também vou usar. A gente vai naquela linha de Maria vai com as outras e aí vai criando um sério problema, né? Então é legal, a psique humana é muito interessante porque a gente tem esse comportamento impensado. Às vezes a gente não para e pensa quais são os benefícios que isso vai me trazer e quais são os prejuízos que isso vai me trazer. Se você colocar numa balança a longo prazo, os prejuízos são muito maiores, não tem nem comparação com os benefícios ali que são momentâneos, que são instantâneos, né? Eles vêm e vão. E aí, continuando na pesquisa da Fiocruz, isso me chamou a atenção verdadeiramente. De quem se torna dependente do álcool? A gente tem uma prevalência entre pessoas entre 25 e 35 anos, mais ou menos, e pessoas com curso superior, que em tese são pessoas que a gente imagina mais esclarecidas. Isso vem de uma pressão social,
Sim. A gente pode explicar dessa forma? Podemos entender, porque a questão do álcool, ela passa por uma questão social, cultural, né? Então, é legal, se você não for... Tem pessoas que dizem que se ela vai num evento, né, do trabalho, da faculdade, seja lá ele, qual for o evento, sempre tem a bebida alcoólica. E se você não bebe, você é o careta da turma, então você não quer ser. E quando você bebe, muitos caminhos se abrem, entre aspas, aí as pessoas acreditam. Então eu vou beber com tal pessoa, porque aquele caminho pode se abrir para mim. Então a pessoa, ela começa bebendo ali, socialmente, é gostoso, tem um relaxamento, ela faz amizades, né? Então tem ali um papel social que o álcool, que a bebida traz, que é muito bacana quando a pessoa consegue controlar. Bacana para quem gosta de beber. Mas com o tempo, a pessoa, ela começa a beber tanto que aí ela começa a ter alguns comportamentos que não fazem parte do cotidiano dela. A gente não compreende como uma pessoa esclarecida, estudada às vezes, né? Pode ter um comportamento agressivo, pode estar pensando em suicídio, porque o álcool também faz, pode trazer problemas emocionais. Essa pessoa nunca teve depressão e de repente começou a ter alguns comportamentos depressivos, né? Ansiedade. Nós temos uma população muito ansiosa, não vou dizer que é apenas pelo álcool, mas também, né, pelo estilo de vida. Então a bebida, ela traz um estilo de vida muito bacana, muito legal, que é atraente aos olhos, principalmente dessa população mais jovem, né? E aí a pessoa começa a ter que beber para poder achar que é aceito, que é valorizado, que para poder interagir, porque se não beber não consegue sentar numa roda de amigos e de desenvolver uma conversa. Ela começa a ficar ali meio que dependente do álcool, e ter esses comportamentos que já nos dizem que são comportamentos que estão fugindo do controle da pessoa, que é quando ele fica agressivo, que ele começa a ficar depressivo, né? E aí, com o tempo, esse álcool, ele passa a atingir as questões fisiológicas do corpo da pessoa mesmo. E aí começam os tremores, né? A pessoa soa muito nervoso. Então, são vários sintomas que vão piorando ao longo do tempo. E aí a pessoa já não bebe para ficar relaxado, ela já não bebe para ficar bem com os amigos, ela não bebe mais porque aquilo vai abrir portas para ela. Ela bebe para ela poder minimizar aquilo que ela está sentindo. Passa a ser algo, o cérebro pede, eu quero, cadê? Né? Aí a gente fala que é uma dependência, aí a pessoa está dependente. É só nesse momento que a gente pode dizer que a dependência se instalou, quando ela se manifesta no físico? Ou antes disso eu já posso considerar dependência de álcool, por exemplo, a frequência com que eu bebo, a quantidade que eu bebo? Como que isso funciona? A frequência, a quantidade, sim, já dizem o quanto a pessoa está adoecida pelo álcool, mas é considerado dependência quando a pessoa já não consegue ficar mais sem o álcool, ela já começa a ter alguns sintomas, ela começa a ter prejuízos, tanto psicológicos quanto físicos no corpo. Aí sim, nós dizemos que existe uma dependência instalada e ela precisa do tratamento. Agora, quando a pessoa está bebendo, ela está... e não existe essa necessidade de beber pela manhã para parar de tremer, por exemplo, mas ela bebe quase todos os dias ou todo final de semana em quantidades exageradas, a gente diz que ela faz um mau uso da bebida, mas ela ainda não é um dependente, mas ela pode ser, é aí que está o problema, ela pode se tornar, ela pode vir a ser, porque esses é o caminho do vício no álcool, né? Então você bebe porque te relaxa, porque é gostoso, porque é bom, porque é socialmente aceito, é bacana, mas aí isso começa a criar na pessoa uma necessidade cada vez maior de tomar, e aí ela já não consegue mais beber uma ou duas cervejas, né? Ela tem que beber em quantidades exageradas que fazem ela perder o controle do próprio corpo. Aí ela é agressiva, né? Vem os sintomas que não são legais. O álcool, ele também é uma porta para outras drogas? Com certeza. Por quê? Porque a pessoa já não consegue mais aquela sensação de prazer e satisfação que o álcool traz, e aí ela começa a buscar outras coisas. Porque geralmente as pessoas têm uma satisfação muito grande, né? O prazer, é tudo em nome do prazer. De repente o álcool
já não satisfaz mais. E aí ela pode sim procurar esse prazer, essa sensação de bem-estar, porque o álcool está trazendo prejuízo, deixa ela muito mal, ela está pensando em depressão, em suicídio, aí ela procura outra coisa. Aí começam outras drogas. Então um vício pode levar ao outro. Podem caminhar juntos. Podem caminhar juntos. Quando a gente pensa nesse adoecimento, né? Porque quando eu tenho um vício eu tô adoecido, né? Preciso de auxílio e tudo mais. Isso também impacta quem está no entorno? E de que maneira isso acontece? Impacta porque quando existe alguém adoecido na família, nós dizemos que a família também adoece junto. É muito, principalmente no caso de alcoolismo, é muito difícil conviver com pessoas que têm comportamentos tão diferentes do que ele tem quando ele está são, que a família não acredita que aquilo está acontecendo. Então a família é agredida, tanto fisicamente quanto verbalmente, psicologicamente. A família já não sabe o que fazer, a presença daquela pessoa já não é mais gostosa de se ter por perto, a pessoa acaba se tornando um fardo. Aí vem o sentimento de culpa, como que eu posso sentir isso pelo meu filho, pelo meu irmão, né? Então a família também adoece junto, não é só a pessoa que está doente. Então a gente diz assim, que a gente olha muito para a vítima, para a pessoa ali que está, para o viciado, mas existe uma família por trás aí que sofre junto. E às vezes foi até essa família que contribuiu para que a pessoa entrasse nisso, mas sempre tem a responsabilidade do sujeito, né? Mas se é uma família que tem o hábito de beber sempre, em todo final de semana, toda festa do aniversário, você está estimulando essa pessoa a consumir cada vez mais álcool. Então, às vezes, começa ali. Mas a culpa não é da família também, a gente não pode ir por esse lado, né? Porque existe uma responsabilidade do sujeito, você sempre decide, se você, consciente ou inconscientemente, existe uma decisão do sujeito em continuar por aquele caminho. Como ajudar, ofertar ajuda a essa pessoa que está numa dependência? Porque a gente costuma dizer assim, que a coisa só acontece a partir do momento que aquela pessoa se identifica como doente, como um necessitado de auxílio. Até chegar nesse ponto, Yane, como que a gente pode criar um campo, sei lá se isso é possível, né? Mas de que forma esse auxílio pode vir? Quando a pessoa ela não está nesse ponto ainda de ser um dependente, independente do álcool, mas a família percebe, os amigos percebem que existe um exagero, que existe ali alguns prejuízos, alguns comportamentos estranhos, que a pessoa tá caminhando aí para não conseguir ficar sem a bebida, é interessante que as pessoas mais próximas conversem, orientem, peça para buscar ajuda psiquiátrica, buscar ajuda com psicólogo. A terapia ela é excelente para fazer a pessoa se perceber naquilo que ela precisa entender sobre si mesma. Às vezes a pessoa não está percebendo que aquilo é um comportamento, a beber é um comportamento prejudicial. Então ela precisa se perceber. Né? E aí, quando tá nesse ponto, é conversar, é buscar ajuda, terapia, não ofertar a bebida. Não adianta você falar assim, Michele, eu não vou beber, mas aí todos os amigos bebem. Isso não ajuda, é igual a pessoa que tá fazendo dieta, e aí você vai comer um doce perto dela. Isso chega a ser crueldade, é claro que ela vai quebrar a dieta. Então, com o álcool é da mesma forma. Agora, quando a pessoa está num processo já de dependência, que ela já não consegue ficar sem o álcool para ela poder fazer as atividades básicas do dia a dia, aí ela precisa, a família, se a pessoa, primeiro, conversar com a pessoa. Se ela concordar em se tratar, maravilha. Né? Se ela não concordar em se tratar, aí é uma avaliação que a família tem que fazer e buscar ajuda, até pela internação, às vezes compulsória. Mas se a pessoa concorda, maravilha. Então é buscar uma ajuda psiquiátrica, por quê? Porque com certeza essa pessoa já tem algumas questões que ela precisa tratar com medicação, precisa da terapia para ele se responsabilizar pela melhora, pela cura. Né? E aí nós temos aí grupos de autoajuda, nós temos casas de recuperação, e tirar essa pessoa desses ambientes que proporcionam o uso do álcool. Por isso que é tão difícil sair dessa dependência, porque todo lugar que você vai tem bebida ofertada. E às vezes a pessoa, quem tá do lado não quer abrir mão, quer dizer assim, você tem que parar de beber, porque você tá bebendo demais. Mas eu vou beber porque eu sei me controlar. Quer dizer, isso não é uma ajuda, isso só piora.
né? Então, se você realmente quer ajudar a pessoa, existem algumas abstinências que você vai ter que entrar também, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para que aquela pessoa melhore. Então é conversar com o círculo de amigos, não convide tal pessoa para sair, se for ter álcool, né? É uma consciência que toda a comunidade em que a pessoa convive precisa ter, né? Mas com certeza a pessoa tem que querer esse tratamento. Como que você avalia a compulsória nesse caso? Há muito tempo eu trabalhei numa clínica de dependentes químicos e foram por alguns meses, mas deu para ter uma noção de quão trágico é. Então algumas pessoas estavam ali por vontade própria, mas muitas pessoas não estavam ali porque queriam, né? Até porque eles não acham que precisam do atendimento, eles não precisam do tratamento, eles conseguem. Se eles quiserem, eles acham que eles conseguem, né? Então, essas pessoas, elas realmente não ficam bem sem o tratamento. E é necessário, você me perguntou, né, o que é que eu acho que é necessário, porque quando a gente pensa tanto na pessoa quanto com a família, não é justo a pessoa viver. Tinham casos de pessoas que mexiam no lixo, que dormiam na rua porque não sabiam onde moravam, assim, de perder o trabalho, sabe? A pessoa meio que perde a dignidade humana quando ela chega nesse ponto, sabe? Então, isso não é justo com a pessoa. Às vezes, só a internação compulsória, nos casos em que o paciente não reconhece que tem um problema, que vai ajudar ele. Porque daí quando ele está lá, ele começa a se perceber. Porque aí lá ele vai ter que se tratar, ele vai ter que conversar com psicólogos, ele vai ter que conversar com os médicos, e ele vai começar um processo de autoconhecimento. Então, dependendo do caso, é de caso a caso, sabe? Então assim, caso X, eu acho que é positivo. E nesse caso, no caso Y, a gente tem que avaliar. Vai muito de cada caso, de como que está cada pessoa, sabe? Muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Obrigada também. Uma boa higiene bucal diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários. Não cuidar dos dentes adequadamente pode inclusive acarretar ou agravar doenças cardiovasculares e o diabetes. A saúde bucal vem dos hábitos de manter uma boa higiene. A boca é a entrada para os sistemas digestivo e respiratório. Portanto, manter a região saudável pode evitar problemas. Com a falta de higiene, bactérias podem se proliferar e gerar infecções, cáries e doenças a ponto de até perder dentes. Os dentes hoje, eles são importantes porque faz parte da trituração, da mastigação e da estética do nosso sorriso. Então uma pessoa que perde um dente, ela não está só perdendo a capacidade de mastigar, ela também perde a sua capacidade de sorrir, porque ela não vai ter a espontaneidade de sorrir, ela vai ser uma pessoa que vai muitas vezes travar o seu sorriso, ela vai muitas vezes não ter a confiança, inclusive nos seus ambientes sociais, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu emprego. Então as consequências, eu vejo muitos pacientes dizendo o quanto a perda de um dente tem afetado no seu dia a dia. A falta de uma boa higienização e até mesmo de um tratamento nos casos necessários pode afetar a saúde, causando desgastes na musculatura e inflamação. Não espere ter a dor primeiro para procurar fazer uma avaliação. Pode ter alguma coisa crônica em evolução que só vai ser descoberta através de uma radiografia. E a perda de um dente na região posterior, mesmo que não está te atrapalhando na estética do seu sorriso, enfim, os dentes vizinhos, eles vão inclinar, eles vão sofrer aí tentando fechar esse espaço com o passar dos meses e dos anos. Há uma tendência normal de você jogar o alimento para o outro lado e aí a pessoa não vai mastigar de forma equilibrada, ela vai sobrecarregar os dentes daquele lado. Então sobrecarrega a musculatura, sobrecarrega a articulação e os dentes também vão sofrer mais desgastes. Com esses dentes que estão entortando porque perdeu um dente lá atrás, vai ficar mais difícil higienizar, vai acumular mais alimento e isso vai levar também
a uma maior tendência a inflamar a gengiva, a desenvolver cáries, porque está difícil higienizar, porque os dentes estão entortando. Então, são várias consequências aí da perda dentária quando um paciente não repõe essa perda dentária. Um implante dentário, neste caso, pode ser a solução. O tratamento possibilita a substituição de um dente natural, podendo ser colocado no osso do maxilar superior ou inferior, permitindo suportar forças, comer, mastigar ou trincar, tal como acontece com os dentes naturais. Com a evolução dos recursos, não só da capacidade do implante de cicatrizar, a resistência, a mecânica, e eles são totalmente biocompatíveis com o nosso corpo, eles não têm rejeição, não existe mais vamos dizer assim, essa preocupação, o paciente não precisa ter. A gente consegue hoje, através de tecnologia, a paciente fazendo uma tomografia, nós conseguimos simular todo o caso do paciente através de um software, e aí a gente é como se eu operasse o paciente virtualmente, o que me ajuda a fazer um ótimo diagnóstico, um ótimo planejamento, simulando todas as situações, o que torna o procedimento muito mais seguro. Então os materiais também melhoraram e hoje existem formas de ser feito o tratamento que o paciente faz o implante no mesmo dia e sai com o dente no mesmo dia. É o caso do seu Adelir Rodrigues. Insatisfeito com a saúde bucal e a estética dos dentes, ele hoje, com os implantes, consegue sorrir sem vergonha. A gente tem uma flora específica, vamos dizer assim, que faz parte do nosso organismo. Então o cuidado com o implante é um cuidado como qualquer outro dente. Precisa ser higienizado, precisa passar fio dental, né? E tem métodos para isso, né? E o cuidado não vai mudar nada. É aquela mesma recomendação de visita ao dentista a cada 6 meses, fazendo como deve ser feito o check-up, né? De avaliação através de um exame que o dentista vai fazer e através de radiografias. O rock no Brasil começou a tomar forma nos anos 60, tendo nomes importantes como Zé Ramalho, Rita Lee, Os Mutantes e a Jovem Guarda. Com o avançar dos anos, a paixão pelo ritmo conquistou os brasileiros, que foram passando esse amor de geração em geração. Desde muito pequeno, Michel curte rock. O gosto musical vem de geração. O pai é seu grande incentivador e o garoto pretende transformar o estilo em profissão. Quer ser baterista. Se eu for ser baterista, eu me inspiro no baterista do Rush, que pra mim é o melhor baterista da história, ele é muito bom. Eu me inspiro nele, na bateria, na guitarra de Jimi Hendrix e Slash, entre outros, né? O pai Emerson é todo orgulhoso do filho roqueiro, um legado que ele deixa para a família. Tá passando de geração para geração. É a certeza que eu tenho que meus netos também vão ser. O empresário acredita que a cultura do rock, que vem encantando a geração mais nova, é toda pautada na história do rock and roll no Brasil, nos anos 50 e 60, nas vozes de nomes importantes, como Zé Ramalho, Rita Lee e Os Mutantes. Que a cultura do rock, ela é pautada na antiguidade, nos primórdios. Por mais que seja inovado o rock and roll, ele é pautado na cultura antiga, em Jimi Hendrix, em Pearl Jam, em Excess, enfim. Não que seja idêntica, mas a pauta é similar aos ancestrais, entende? Há 15 anos, esta loja, localizada no centro da capital Cuiabá, trabalha com artigos da cultura rock. O proprietário é outro apaixonado pelo estilo e avalia o mercado em crescente movimento, principalmente entre os jovens. O mercado do pop rock em Cuiabá está muito bom, tá? Ano passado nós tivemos vários shows nacionais, internacionais. Os empresários estão trazendo o pessoal para Cuiabá. Poderia estar melhor, né? Você sabe, ano passado teve show do Guns N' Roses em Goiânia. Por que não trazer aqui para a Arena Pantanal, né? Então nós precisamos só enriquecer, fortalecer mais o cenário pop rock em Cuiabá para colocar mais gente.
Mas nós temos casas noturnas em Cuiabá que está sempre lotada. Tem o público, entendeu, Júlio? O público existe. Dos anos 60 para cá, muita coisa mudou. Mas para esses três, a diferença de idade pouco importa. Aqui é rock and roll na veia, na alma e no coração. O que eu acho mais bonito é quando o pai traz um moleque de 10, 12 anos de idade. Aí eu vejo assim, nem tudo tá perdido, né? Porque você liga a rádio hoje, sinto muito para a nova geração, mas 90% do que eu escuto é lixo musical, né? E o pessoal consome lixo musical. E quando eu vejo pai e mãe trazendo a molecada pra loja, porque aqui o nome é Roxia, entendeu, Júlia? Eu tenho disco do sertanejo até o heavy metal. A loja não é só de rock. Eu tenho CD de pop rock nacional, música clássica, eu tenho de tudo aqui, de tudo um pouquinho. Jazz, blues. Então eu acho legal quando o pai traz o filho pra cá, ou a filha, e eles encontram um novo mundo, ou que eles também estão consumindo a boa música. Isso me deixa muito feliz. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá precisa de auxílio para continuar exercendo com maestria os serviços com crianças e adolescentes. E para isso a entidade precisa da sua ajuda. Veja o que você pode fazer na nossa reportagem. Com 135 alunos de 0 a 60 anos, a APAI Cuiabá precisa da sua ajuda para manter as portas abertas. A instituição filantrópica está em sua capacidade máxima de atendimento e a estrutura do prédio localizada no centro de Cuiabá está precária. Hoje, para o aumento dessa demanda, nós precisaríamos de uma reforma do prédio, né? Da estrutura do chão ao teto, a gente precisa hoje dessa reforma. A gente passou por um período de chuva com muita goteira, muita evasão de água que não, né, que chega até a sala. Então, assim, a primeira coisa seria a manutenção do prédio, né, para o aumento dessa demanda. E depois da equipe técnica. Infelizmente, hoje a APAI não tem como custear uma equipe técnica com profissionais da área da pedagogia, com profissionais da área da saúde, que comporte mais do que o que a gente atende hoje. Ao todo, são 19 profissionais atuando na instituição, que vão desde a área da cozinha até a diretoria. O número é pouco. Além da população da capital, são atendidas no local crianças e adultos de Várzea Grande e da Baixada Cuiabana. A sociedade civil pode doar alimentos, material de higiene e limpeza, material pedagógico, serviço, né? A gente conta muito, precisa muito de voluntários aqui, então a gente conta também com auxílio de prestação de serviço, Pix também, nós temos a nossa conta que é nosso e-mail, a gente pode estar passando. Então, assim, aceitamos todas as formas de ajuda, de auxílio que a comunidade queira. Ao apoiar a APAI Cuiabá, além de ajudar no desenvolvimento social e na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltiplas e seus familiares, você também colabora para a construção de uma sociedade melhor, mais forte e mais sustentável, fazendo uma diferença real para as futuras gerações. A APAI ela é uma instituição filantrópica, né, sem fins lucrativos. Muitas pessoas acham que é uma instituição pública. Não, é uma instituição privada sem fins lucrativos. Hoje nós vivemos de alguns convênios com o município, que é a cedência de alguns professores e o pagamento de alguns profissionais, né, não comporta todo o pagamento. E da ajuda da sociedade civil, né? Projetos que a gente faz com empresas privadas também, aportes públicos, privados, é dessa forma que a gente vive hoje. O Papo com Ela está chegando ao fim, agradeço a você que ficou comigo até o final do nosso programa. Siga o Papo no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você ainda pode nos ajudar a fazer o Papo mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem pelo nosso WhatsApp, o 65 99992 1038. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!